O encontro impossível, quando dois filhotes descobriram que o predador mais temido da selva era sua única salvação. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber qual cidade ou país está acompanhando essa história incrível que vai mexer com seu coração. Na escuridão impenetrável da floresta amazônica, onde apenas os mais corajosos ousam adentrar, dois pequenos vultos se moviam com uma determinação que desafiava todas as leis da natureza. Não eram apenas dois filhotes perdidos procurando comida ou abrigo. O que eles buscavam era muito mais extraordinário e perigoso do que qualquer mente humana poderia imaginar. Estes pequenos seres estavam prestes a quebrar a barreira mais fundamental do reino animal, a linha entre predador e presa. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua percepção sobre inteligência animal, instinto maternal e a capacidade que o amor tem de superar até mesmo os medos mais primitivos. Esta não é apenas uma história sobre sobrevivência. É um relato sobre como o desespero pode nos levar a tomar decisões impossíveis e como, às vezes, nossa salvação vem exatamente daquilo que mais tememos. Os irmãozinhos, um mestiço com traços de pastor alemão e outro de pelagem dourada com características de retriever, haviam passado 3 dias vagando pela mata fechada. Suas patinhas estavam feridas pelos espinhos e pedras afiadas. Seus estômagos roncavam de fome, mas havia algo em seus olhos que ia muito além da necessidade física. Era uma urgência espiritual, uma missão que apenas eles compreendiam completamente. Durante essas 72 horas intermináveis, eles haviam tentado de tudo. Procuraram por humanos nas trilhas mais distantes, tentaram chamar a atenção de outros animais da floresta, até mesmo se aproximaram de uma comunidade indígena nas proximidades. Mas nada funcionou. As pessoas os enxotavam, os outros animais os ignoravam, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Foi na madrugada do 4º dia que algo mudou radicalmente em suas estratégias. O maior dos filhotes, que chamaremos de Bravura, parou abruptamente no meio de uma clareira e olhou fixamente para seu irmão menor, que nomearemos de Coragem. Entre eles passou uma comunicação silenciosa, daquelas que apenas animais com laços profundos conseguem estabelecer. Era como se Bravura tivesse dito: precisamos tentar o impossível. A decisão que tomaram naquele momento contrariava milhões de anos de evolução. Contrariava todos os instintos de autopreservação que corriam em suas veias. Eles decidiram procurar pela criatura mais temida de toda a floresta amazônica, o predador que fazia até os jaguar mais corajosos se esconderem, uma pantera negra. Na floresta amazônica, as panteras negras são conhecidas pelos índios como fantasmas da mata. São felinos de poder incomparável, com força suficiente para quebrar o pescoço de uma presa com uma única mordida, agilidade para subir árvores de 30 metros em segundos e uma inteligência calculista que as torna praticamente invencíveis. Seus olhos amarelos brilham no escuro como 2 lanternas sobrenaturais, e sua pelagem negra as torna completamente invisíveis durante a noite. Qualquer animal com um mínimo de senso de sobrevivência evitaria a todo custo um encontro com uma dessas criaturas majestosas e letais. Mas Bravura e Coragem não tinham mais opções convencionais. O que os motivava era maior que o medo da morte. Era um amor tão profundo e um senso de lealdade tão forte que os fazia capazes de enfrentar até mesmo sua própria extinção. Os 2 filhotes começaram sua busca seguindo um método que parecia impossível. Eles procuravam ativamente pelos sinais de presença de uma pantera negra. Buscavam por arranhões frescos em troncos de árvores, pegadas na lama, restos de presas recentes, qualquer indício que pudesse levá-los ao encontro do predador mais temido da região. Durante horas, caminharam em território completamente hostil, onde cada sombra poderia esconder uma ameaça mortal. Seus corações batiam acelerados,
não apenas pelo esforço físico, mas pela consciência do risco enorme que estavam correndo. A qualquer momento poderiam encontrar não apenas uma pantera negra, mas também jaguars, sucuris ou qualquer uma das centenas de outras criaturas perigosas que habitavam aquelas profundezas. Mas havia algo em sua determinação que parecia quase sobrenatural. Era como se fossem guiados por uma força maior, uma intuição que transcendia sua pouca idade e experiência. Eles sabiam, de alguma forma inexplicável, que sua única chance de sucesso estava naquela estratégia aparentemente suicida. Foi quando o sol começou a se pôr no horizonte, pintando a floresta com tons dourados e alaranjados, que finalmente encontraram o que procuravam. Em uma área onde as árvores eram mais esparsas e a vegetação menos densa, descobriram pegadas enormes na terra úmida. Pegadas que só poderiam pertencer a uma criatura de grande porte e poder incomparável. As marcas eram frescas, provavelmente de algumas horas apenas. O predador havia passado por ali durante o dia, e pela profundidade das pegadas e a distância entre elas, era possível perceber que se tratava de um exemplar adulto e extremamente grande. Bravura farejou as pegadas intensamente, enquanto Coragem observava atentamente os arredores, como se pressentisse que estavam sendo observados, e estavam mesmo. Do alto de uma árvore centenária, 2 olhos amarelos, como ouro derretido, observavam cada movimento dos pequenos invasores. A pantera negra já havia detectado a presença dos filhotes há mais de 1 hora, seguindo-os silenciosamente através das copas das árvores com a elegância mortal que caracterizava sua espécie. Para a felina, que chamaremos de Sombra, aquela situação era completamente inusitada. Em seus 8 anos de vida, jamais havia presenciado um comportamento tão estranho. Filhotes de cachorro não procuravam ativamente por predadores. Não seguiam rastros que os levariam diretamente ao perigo. Havia algo extraordinariamente diferente naqueles 2 pequenos seres. Sombra desceu da árvore com a graciosidade de uma dançarina profissional. Seus músculos poderosos se contraíam e relaxavam em perfeita sincronia, permitindo-lhe mover-se pelo chão da floresta sem produzir sequer o menor ruído. Era uma máquina de caça perfeita, moldada por milhões de anos de evolução para ser o predador supremo. Quando finalmente se materializou das sombras, a apenas 10 metros dos filhotes, o efeito foi devastador. Bravura e Coragem sentiram uma descarga de adrenalina tão intensa que seus pequenos corpos tremeram incontrolavelmente. Diante deles estava a personificação do poder selvagem. Um felino de quase 2 metros de comprimento e 80 quilos de músculos e instintos assassinos. Mas algo completamente inesperado aconteceu naquele momento. Em vez de fugirem em pânico, como seria natural para qualquer animal em situação semelhante, os 2 filhotes se aproximaram da pantera negra. Não correram em direção oposta. Não se esconderam atrás de árvores ou arbustos. Pelo contrário, caminharam diretamente em direção ao predador mais perigoso que já haviam encontrado. Sombra ficou completamente desconcertada. Em toda sua experiência como caçadora, jamais havia presenciado um comportamento tão contraditório aos instintos básicos de sobrevivência. Aqueles filhotes não apenas se aproximavam voluntariamente dela, como pareciam aliviados. Como se finalmente tivessem encontrado exatamente aquilo que procuravam. Bravura foi o primeiro a chegar perto o suficiente para que Sombra pudesse sentir seu cheiro. O pequeno se aproximou até uma distância de apenas 2 metros e então fez algo que deixou a pantera completamente perplexa. Ele se sentou, inclinou a cabeça para o lado e começou a choramingar de uma forma que não expressava medo, mas sim súplica. Era um som diferente de tudo que Sombra já havia ouvido. Não era o choro de dor de uma presa ferida, nem o gemido de terror de um animal acuado. Era algo muito mais complexo e emocionalmente carregado. Era um pedido, uma solicitação desesperada de ajuda dirigida especificamente a ela.
Coragem, observando a reação de seu irmão mais velho, seguiu o exemplo. Aproximou-se também, se posicionou ao lado de Bravura e começou a fazer os mesmos sons suplicantes. Os dois filhotes permaneceram ali, vulneráveis e completamente à mercê da predadora, mas demonstrando uma confiança inexplicável. Sombra sentiu algo estranho acontecer em seu interior. Era uma sensação que não conseguia identificar completamente. Seus instintos de caça, que normalmente seriam ativados automaticamente diante de presas tão pequenas e indefesas, pareciam estar sendo suprimidos por algo mais poderoso. Era como se sua inteligência superior estivesse analisando a situação e chegando à conclusão de que havia mais naquela cena do que aparentava. A pantera negra se deitou no chão da floresta, reduzindo significativamente sua altura e tornando-se menos intimidadora. Era um gesto que ela mesma não conseguia explicar racionalmente. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse um instinto maternal adormecido, ou talvez fosse simplesmente a sabedoria antiga que habita os grandes felinos, permitindo-lhes perceber nuances que escapam a outros predadores. Os filhotes interpretaram corretamente aquele movimento como um sinal positivo. Bravura se aproximou ainda mais, até uma distância que, em circunstâncias normais, seria considerada suicida, e fez algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Tocou delicadamente o focinho de Sombra com sua patinha. O contato físico criou uma conexão instantânea e inexplicável entre os três animais. Sombra sentiu a textura áspera e suja da patinha do filhote, mas também percebeu algo mais sutil, o cheiro do medo misturado com determinação, a temperatura corporal elevada pela ansiedade e, principalmente, uma energia emocional intensa que falava de urgência e desespero. Foi nesse momento que a comunicação entre espécies começou a acontecer de forma verdadeiramente extraordinária. Bravura começou a se mover de uma maneira específica, caminhando alguns passos em uma direção, parando, olhando para a Sombra e repetindo o movimento. Era exatamente o mesmo comportamento que havia usado com Jorge, o caminhoneiro da história original. Coragem seguiu o exemplo do irmão, correndo em círculos pequenos, latindo baixinho e sempre retornando para perto da Pantera Negra. Era como se estivessem tentando dizer: por favor, você precisa nos seguir. Por favor, você precisa entender que precisamos mostrar algo muito importante para você. Sombra, com sua inteligência felina aguçada, começou a decifrar os padrões de comportamento dos filhotes. Ela percebia que não se tratava de brincadeira ou comportamento aleatório. Havia uma intencionalidade clara, uma mensagem específica que eles estavam tentando transmitir através de seus movimentos e vocalizações. A decisão que a Pantera Negra tomou naquele momento desafiou todos os padrões comportamentais conhecidos de sua espécie. Sombra se levantou lentamente, sinalizando com um movimento sutil de cabeça que estava disposta a seguir os filhotes. Era uma decisão que ia contra milhões de anos de instintos solitários e territoriais. Os pequenos explodiram de alegria, uma alegria misturada com alívio profundo. Finalmente, haviam conseguido comunicar sua necessidade desesperada de ajuda. Finalmente, haviam encontrado alguém disposto a escutar seu pedido silencioso, mesmo que esse alguém fosse o predador mais temido de toda a floresta. A procissão mais improvável da natureza começou a se formar. 2 filhotes de cachorro guiando uma pantera negra através da floresta amazônica, unidos por uma necessidade comum que transcendia todas as barreiras naturais entre suas espécies. O que se seguiu foi uma caminhada que desafiou todas as leis naturais do reino animal. Sombra, a pantera negra mais temida da região, seguia obedientemente 2 pequenos filhotes através de territórios que ela conhecia melhor que qualquer outro ser vivo. Mas agora não era ela quem liderava. Eram bravura e coragem que determinavam o caminho, o ritmo e os momentos de pausa.
A trilha pela qual os filhotes guiaram Sombra era tortuosa e aparentemente sem lógica. Eles evitavam os caminhos mais diretos, serpenteavam por entre rochas gigantescas, atravessavam riachos gelados e escalavam colinas íngremes que exigiam esforço considerável de suas pequenas patas. Para a Pantera Negra, aquele percurso era um enigma que despertava sua curiosidade cada vez mais intensamente. Durante a jornada, algo extraordinário começou a acontecer entre os três animais. Sombra, que por natureza era uma criatura solitária e independente, começou a demonstrar comportamentos protetivos em relação aos filhotes. Quando Coragem, o menor deles, começava a demonstrar sinais de cansaço, a pantera diminuía automaticamente o ritmo da caminhada. Em um momento particularmente tocante, quando os filhotes precisaram atravessar um riacho com correnteza forte, Sombra se posicionou estrategicamente na água para servir como barreira protetora. Seus instintos maternais, adormecidos há anos desde que havia perdido seus próprios filhotes para caçadores ilegais, começaram a despertar gradualmente. A floresta ao redor parecia reconhecer a singularidade daquela situação. Outros predadores, que normalmente disputariam território com Sombra, se afastavam silenciosamente, como se compreendessem instintivamente que algo de importância transcendental estava acontecendo. Até mesmo os macacos, que costumavam alertar toda a floresta sobre a presença de predadores, permaneciam em silêncio respeitoso. Bravura liderava com uma determinação impressionante para sua idade. Suas orelhas permaneciam constantemente alertas, captando sons que indicassem qualquer mudança no ambiente. Periodicamente, ele parava, farejava o ar intensamente e então ajustava ligeiramente a direção da caminhada. Era como se possuísse um mapa mental extremamente preciso do destino que precisavam alcançar. Coragem, apesar de menor e com menos resistência física, demonstrava uma lealdade inabalável tanto ao irmão quanto à missão que haviam assumido. Sempre que começava a ficar para trás, forçava-se a acelerar o passo. Quando tropeçava em raízes ou pedras, levantava-se imediatamente e continuava caminhando, ignorando pequenos ferimentos e arranhões. Sombra observava tudo isso com uma fascinação crescente. Em seus anos de experiência na floresta, havia presenciado inúmeras demonstrações de instinto de sobrevivência, territorial e reprodutivo. Mas nunca havia visto algo parecido com aquilo que os filhotes estavam demonstrando. Era um tipo de determinação que parecia ir além da necessidade pessoal. Conforme se aprofundavam na floresta, a vegetação se tornava mais densa e selvagem. Eram regiões onde até mesmo Sombra raramente se aventurava. Territórios primitivos, onde a natureza permanecia completamente intocada pela presença humana. O ar era mais úmido, os sons mais intensos, e havia uma sensação palpável de que estavam entrando em algo sagrado. Foi quando começaram a escalar uma formação rochosa, particularmente íngreme, que Sombra finalmente compreendeu para onde estavam sendo conduzida. No topo daquela elevação natural, parcialmente escondida por uma cortina de cipós e samambaias gigantes, havia uma caverna. Não era uma caverna comum, era uma formação que irradiava uma energia especial. Um local que os animais da floresta respeitavam instintivamente. Os filhotes se dirigiram diretamente para a entrada da caverna, mas pararam antes de entrar. Viraram-se para a Sombra com uma expressão que misturava gratidão, expectativa e uma tristeza profunda que a pantera ainda não conseguia compreender completamente. Era como se dissessem: finalmente chegamos. Obrigado por nos seguir. Agora você vai entender por que precisávamos tanto da sua ajuda. Sombra se aproximou da entrada da caverna com cautela. Seus sentidos aguçados captaram imediatamente uma mistura complexa de odores que contava uma história. Havia cheiro de família, de cuidado maternal, de proteção,
Mas também havia algo mais sombrio, algo que falava de perigo, luta e tragédia. A Pantera Negra compreendeu instantaneamente que estava prestes a descobrir algo que explicaria todo aquele comportamento extraordinário dos filhotes. Algo que justificaria a jornada impossível que haviam empreendido juntos. Algo que daria sentido à coragem surreal que dois pequenos seres haviam demonstrado ao procurar ajuda do predador mais temido da floresta. Com um movimento delicado de sua cabeça poderosa, Sombra sinalizou que estava pronta para entrar na caverna. Os filhotes a precederam, caminhando com uma reverência que era ao mesmo tempo tocante e inquietante. Era evidente que aquele local tinha um significado profundamente sagrado para eles. No interior da caverna, iluminada apenas pelos raios de sol que conseguiam penetrar através das fendas na rocha, Sombra finalmente descobriu a verdade que havia motivado toda aquela jornada extraordinária. O que Sombra viu no interior daquela caverna sagrada a deixou completamente imóvel por vários minutos. Ali, em uma depressão natural na pedra, coberta cuidadosamente com folhas secas e cercada por pequenas oferendas florais que só poderiam ter sido colocadas pelos próprios filhotes, estava o corpo de uma cadela de porte médio. Sua pelagem, que um dia deve ter sido magnífica, ainda preservava a dignidade mesmo na morte. Mas não era apenas a presença do corpo que impressionou a Pantera Negra. Era toda a cena que se apresentava diante de seus olhos. A posição em que a mãe havia morrido contava uma história de heroísmo e sacrifício que tocou algo muito profundo na alma selvagem de Sombra. A cadela estava posicionada entre a entrada da caverna e o fundo, onde havia sinais evidentes de que os filhotes costumavam dormir. As marcas no corpo da heroína maternal revelavam uma batalha épica. Havia sinais de luta contra múltiplos atacantes, arranhões profundos que só poderiam ter sido causados por felinos grandes, marcas de mordida que indicavam confronto com predadores de diferentes tamanhos e, principalmente, ferimentos que mostravam que ela havia lutado até o último suspiro para proteger seus bebês. Sombra se aproximou respeitosamente do corpo, seus instintos de predadora completamente suprimidos pela reverência que a cena inspirava. Ela podia reconstruir mentalmente toda a sequência de eventos que havia levado àquela tragédia. A mãe dos filhotes havia encontrado aquela caverna como refúgio temporário, transformando-a em um lar seguro para cuidar de seus pequenos. Mas a segurança havia sido quebrada quando um grupo de predadores descobriu o esconderijo. Pelos odores residuais que ainda impregnavam a caverna, Sombra conseguiu identificar que haviam sido pelo menos 3 atacantes diferentes, 2 onças menores e uma jiboia de grande porte. Era uma combinação letal que teria sido desafiadora até mesmo para um predador experiente. A mãe dos filhotes não havia apenas enfrentado esses predadores, ela os havia derrotado. As evidências espalhadas pela caverna mostravam que a batalha havia sido feroz e prolongada. Havia sangue seco que não era apenas dela, fragmentos de pele e pelo que pertenciam aos atacantes, e sinais claros de que pelo menos um dos predadores havia fugido gravemente ferido. Mas o preço da vitória havia sido supremo. A heróica mãe havia conseguido salvar seus filhotes, mas havia pago com a própria vida. E o mais tocante de tudo era que, mesmo em seus últimos momentos, ela havia se posicionado de forma a continuar protegendo seus bebês, garantindo que eles tivessem tempo para escapar caso outros predadores aparecessem. Bravura e coragem se aproximaram do corpo de sua mãe com uma dignidade que partiu o coração de Sombra. Eles não choravam ou gemiam descontroladamente. Em vez disso, se posicionaram um de cada lado da heroína, exatamente como faziam quando ela ainda estava viva, e permaneceram ali em silêncio respeitoso. Foi nesse momento que Sombra compreendeu completamente a magnitude do que havia acontecido. Os filhotes não a haviam procurado apenas para pedir ajuda para si mesmos. Eles queriam que alguém soubesse da história de coragem de sua mãe.
Queriam que o sacrifício dela fosse reconhecido e honrado. E mais importante ainda, queriam garantir que ela tivesse o funeral digno que merecia. Na cultura animal da floresta amazônica, existe uma tradição ancestral pouco conhecida pelos humanos. Quando um animal demonstra coragem excepcional em defesa de sua família, outros predadores da região reconhecem esse heroísmo e prestam suas homenagens. Era exatamente isso que os filhotes estavam pedindo, que Sombra, como a predadora alfa da região, reconhecesse oficialmente o valor da mãe deles. A Pantera Negra compreendeu intuitivamente seu papel naquela cerimônia natural. Ela se aproximou do corpo da cadela heróica e, com uma delicadeza surpreendente para uma criatura de tanto poder, tocou gentilmente o focinho da mãe falecida com o seu próprio. Era um gesto de reconhecimento, uma forma de dizer: sua coragem é reconhecida. Seu sacrifício não foi em vão. Você será lembrada como uma verdadeira guerreira. Em seguida, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Sombra começou a emitir um som que os filhotes jamais haviam escutado antes. Era um rugido baixo, profundo e melodioso, que ecoava pelas paredes da caverna e se espalhava pela floresta. Era o rugido de honra. Uma vocalização especial que as Panteras Negras fazem apenas para homenagear guerreiros caídos. O som se propagou por quilômetros de distância, alcançando todos os cantos da floresta. Outros animais, ao escutá-lo, compreenderam imediatamente seu significado. Jaguars pararam suas caçadas e rugieram em resposta. Aves exóticas criaram cantos especiais de luto. Até mesmo os macacos, tradicionalmente barulhentos, fizeram 1 minuto de silêncio respeitoso. Durante as horas seguintes, Sombra organizou algo que nunca havia sido presenciado na floresta amazônica: um funeral animal com a participação de múltiplas espécies. Ela coordenou com outros predadores da região para que viessem prestar suas homenagens à cadela heróica. Apareceram jaguars solitários, onças pintadas, até mesmo um casal de pumas das montanhas distantes. Todos esses predadores, normalmente territoriais e competitivos entre si, se reuniram em paz ao redor da caverna. Era um evento que desafiava todas as regras conhecidas do comportamento animal, mas que demonstrava a universalidade do reconhecimento ao heroísmo e ao amor maternal. Sombra assumiu a responsabilidade de cuidar dos filhotes, não apenas temporariamente, mas permanentemente. Ela os adotou como se fossem seus próprios descendentes, ensinando-lhes as habilidades necessárias para sobreviver na floresta, mas sempre honrando a memória de sua verdadeira mãe. Anos depois, bravura e coragem se tornaram líderes respeitados na região, conhecidos por sua coragem excepcional e sua lealdade inabalável. Eles espalharam a história de sua mãe heróica para todos os animais que encontravam, garantindo que seu legado de amor e sacrifício continuasse vivo através das gerações. A caverna onde tudo aconteceu se tornou um local sagrado na floresta, visitado por animais de todas as espécies que vinham prestar homenagem à memória da cadela que havia provado que o amor maternal é realmente a força mais poderosa da natureza. E Sombra, a Pantera Negra que um dia foi considerada apenas um predador solitário, descobriu que às vezes os encontros mais improváveis podem despertar em nós qualidades que nem sabíamos que possuíamos. Ela se tornou não apenas uma mãe adotiva amorosa, mas uma guardiã da memória daqueles que se sacrificam por amor. Esta história extraordinária nos ensina que o amor não conhece fronteiras, espécies ou impossibilidades. Nos mostra que, às vezes, nossos salvadores vêm das formas mais inesperadas e que a coragem de pedir ajuda, mesmo ao nosso maior medo, pode levar a milagres inimagináveis. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, eu preciso te pedir algo muito importante. Smash naquele botão de like agora mesmo. Mostre que você acredita no poder do amor que vai além de todas as barreiras.
E se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele sino da notificação e vem fazer parte da nossa família. Deixa aí nos comentários. Você já presenciou alguma situação onde animais de espécies diferentes se ajudaram? Conhece alguma história parecida com essa? Eu leio todos os comentários e adoro conhecer as experiências de vocês. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa especial que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Manda no WhatsApp da família, posta no Instagram, espalha essa mensagem de esperança. Lembra, cada like, cada compartilhamento, cada comentário ajuda essas histórias a chegarem em mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder transformador do amor.